Eu acho que uma das principais características da literatura dos Estados Unidos é que ela, quando ela nasce, se organiza como uma literatura jovem em relação às literaturas europeias. Eles não têm uma tradição de literatura medieval, diferente da literatura francesa ou mesmo da literatura inglesa. E por causa disso, por ser um país relativamente jovem e que está tentando criar uma própria identidade separada da identidade da Inglaterra, isso se reflete na literatura. É uma literatura que vai buscar esses valores de individualidade, independência, de conquista do território. Então, a conquista do Oeste se reflete muito na literatura. Ela tá uma literatura ligada à modernidade, então do homem que faz seu próprio caminho, da pessoa que é independente das amarras da sociedade, né. E conforme o tempo passa, os Estados Unidos é hoje, já há muito tempo, o país com a indústria cultural mais bem desenvolvida, mais ampla, mais robusta. Isso se reflete no mercado editorial. Então, é o país onde o mercado editorial é mais um mercado de verdade, onde os livros vendem, onde é possível viver só de ser escritor. Você tem muitos programas de escrita criativa, então os escritores conseguem ser escritores profissionais. É bastante inusitado que boa parte dos grandes nomes da literatura dos Estados Unidos escreveram suas grandes obras fora de lá. Se a gente pensar no Fitzgerald, no Ernest Hemingway, eles passaram muitos anos na França. O James Baldwin, que é um dos grandes escritores estadunidenses, também morou muitos anos na França. O Henry James passou anos na Inglaterra. Parece ser um país onde os escritores têm que sair para conseguir olhar. E fora de lá, eles escrevem livros sobre o que é os Estados Unidos, que são os mais lúcidos que a gente vai encontrar. Sinto que é um lugar que você precisa sair e ganhar distância para poder olhar com mais cuidado. Eu acho que o início, tanto da literatura americana moderna, como a gente entende, e um bom começo, é tanto o Henry James, que a gente tem aqui A Volta do Parafuso, e Daisy Miller, eu adoro Daisy Miller, e A Velha Nova York, da Edith Wharton, que também é outra grande escritora. Eles são escritores do que a gente chama de a Era de Ouro dos Estados Unidos, então um período ali no início, final do 19, início do 20, a Edith Wharton tende às vezes a escrever romances de época, então ela está olhando para trás no que está acontecendo, e eles estão escrevendo justamente sobre essa sociedade que está se desenvolvendo, que está tentando nascer como algo diferente da Europa, e as disputas de valores, as diferenças, o rompimento com a Europa é um grande tema. Passando um pouco no tempo, nos anos 20, a gente tem outros grandes escritores como o Ernest Hemingway e o Fitzgerald, que escreve O Grande Gatsby, O Velho Mar. São livros que se tornam, na verdade, verdadeiros clássicos da literatura estadunidense, como a gente pensa nela. Eu queria citar o James Baldwin, que é um escritor negro-americano, um homem gay, abertamente gay, num período em que muita pouca gente era. Ele vai para a França justamente porque ele diz que nos Estados Unidos ele não podia ser nada além de um homem negro, e na França ele conseguia ser todas as outras coisas além disso. E que ele só poderia ter escrito sobre o Harlem, onde ele nasceu, cresceu, fora do Harlem. A gente tem aqui o Proclame nas Montanhas, que é o primeiro livro dele, em que ele fala da experiência de ser filho de um pai pastor, da influência da religião dentro da cultura afro-americana. Escritores judeus, escritores irlandeses, italianos, nessa época, nos anos 60, essas identidades ainda eram consideradas muito mais minoritárias do que elas são hoje. Eles eram, em geral, considerados não brancos dentro dos Estados Unidos, e esses escritores vão quebrar com o molde do Henry James e da Edith Wharton, e esse molde com ares de aristocracia, e escrever com o tom das ruas, usando expressões em Yiddish, expressões em espanhol. O maior desses nomes é o Philip Roth. Aqui também está o Complexo de Portnoy, que é um livro que cai como uma bomba na cultura dos Estados Unidos da época. É um livro muito fruto da Revolução Sexual. Ele é publicado em 1969, então ele é o livro desse momento histórico. Roth é considerado um dos grandes escritores americanos até a morte dele. O Salinger é alguém que vem nessa mesma tradição também. O Salinger é um escritor judeu, embora isso apareça de uma maneira mais cifrada na obra dele. O Apanhador no Campo de Centeio é o que todo mundo conhece. Eu citaria também, não está aqui, mas está no Biblion, o James, do Percival Everett, que é uma recontagem das aventuras de Huckleberry Finn, que é um dos grandes clássicos, mas do ponto de vista do James, que é o personagem escravizado. E ele devolve para esse personagem a humanidade de uma maneira muito mais complexa do que só dizer, agora eu vou virar o lado da história. A Joan Didion, a gente tem aqui O Ano do Pensamento Mágico, que é um livro lindíssimo sobre a morte do marido dela, um livro muito delicado, muito
honesto sobre luto, mas ela tem também livros de ensaios, o Rastejando até Belém e o Álbum Branco, que são ensaios pensando a cultura dos Estados Unidos. E ela é muito lúcida e muito precisa nas análises que ela faz. Eu acho que são obras muito interessantes para conhecer o país melhor. É engraçado porque o futebol, o que a gente chama de futebol, não é popular nos Estados Unidos em nada, né? Eles não jogam. O que eles jogam é futebol feminino. O futebol feminino é muito popular. É engraçado pra gente no Brasil pensar que lá futebol é esporte de menina, é o que as meninas fazem. Mas porque não é muito comum e não é muito popular, ele não é um esporte representado com muita frequência na literatura. Mas eu acho que essa ideia, valores de competição, ideias de time, você ser estrela ou tá trabalhando com os outros, o homem versus a equipe dele, são todos temas que aparecem com bastante frequência. É uma literatura relativamente recente, pensando na história dos movimentos literários europeus, e preocupada com essa juventude. Então, preocupada em ser a literatura de um país que surge enquanto Estados Unidos há 200, 300 anos, e preocupada com essa ideia de se formar independente, de abrir caminho num território muito vasto. Então, uma literatura que gira em torno dessas ideias de independência, individualidade. Ela é também uma literatura em que os escritores podem viver de escrever com mais frequência do que em outros países do mundo, e isso se reflete tanto na maneira como eles escrevem quanto na frequência da escrita, e um país com muita imigração. Então, uma literatura que tem bastante aspectos de pessoas pensando na diáspora, pensando nas suas origens diversas.